paz de Deus a todos, Deus seja louvado. No livro de Romanos, capítulo 10, Paulo ele escreve uma carta aqui e ele diz assim, aos romanos: os judeus rejeitam a justiça de Deus, é o título. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, irmãos? Só até aqui. Esta palavra, Paulo descreve aqui aos romanos, né? Acerca da necessidade de confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? É necessário a gente confessar com a nossa boca e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e assim seremos todos salvos. Essa é a primeira questão de fé que nós temos que ter aí em Cristo Jesus. Aí vem a segunda, que é o batismo, né? É necessário se batizar em Cristo, né? Se batizar para o arrependimento dos pecados e para uma nova vida em Cristo. Ali é um novo nascimento. Você morre para o pecado, onde a velha pessoa ela é apagado, né? Todos os seus pecados ali diante de Deus, né? Deus não vai se lembrar dele, e dali em diante você vai ser uma nova criatura, fazendo as coisas tudo diferente do que você fazia, né? Antes de confessar Cristo. Veja bem, todos nós temos pecado, todos nós temos pecado, todos nós pecamos, todos os dias nós pecamos. Nós pecamos na hora de levantar, na hora de caminhar durante o dia, né? E na hora de dormir, nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, né? Nós temos que levantar, agradecer a Deus por aquele dia e pedir força para Deus para caminhar o dia, e que Deus venha nos abençoar e nos alimentar, abençoar nosso alimento, né? E nos alimentar naquele dia. E na hora de dormir, nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, porque nós pecamos, seja por palavras, obras, por atitudes, por pensamento, nós pecamos todos os dias. É por isso que é necessário a gente estar na presença de Deus, se renovando a cada dia. Por isso que a gente muitas das vezes vai para a igreja buscar a presença de Deus, porque a gente precisa se purificar dos nossos pecados do dia a dia, né? Nós precisamos ir na casa do Pai. O Pai, ele fala com a gente. Quando a gente vai na casa do nosso Pai e a gente não recebe um conselho, às vezes a gente coloca diante do Pai: ó, Pai, aconteceu isso essa semana, tal, esse dia. Aí o teu pai, como ele é um ancião, ele vai falar: olha, meu filho, você tinha que ter feito assim, assim, assado, né? Daqui para frente você vai fazer assim, assim, assim. Quando a gente vai para a casa de Deus, Deus, ele da mesma forma, ele fala com nós como se a gente estivesse falando com o nosso pai, né? Pedindo um conselho para o nosso pai na terra, né? O nosso pai biológico. Deus, ele é o nosso pai, o pai maior, né? O pai espiritual,
a qual o olho não vê, mas o coração sente, a alma sente, né? E como é que você sente a Deus? É quando ele vem falar aquilo que muitas das vezes só você e ele sabe. É quando ele vem te falar as coisas que vai acontecer amanhã, né? Então isso é Deus falando com a gente, porque Deus, tudo que ele fala conosco, ele fala antes, não fala depois que acontece não, viu? Deus ele fala antes. Ele nos alerta antes das coisas que do porvir, entendeu? Do futuro. Ele fala antes de acontecer. Ele não fala depois que acontece, né? Então Deus, a gente precisa estar confessando a Deus a cada dia, todos os dias da nossa vida, confessando a Cristo, agradecendo a Deus por tudo, porque viver na presença de Deus sem gratidão, isso aí também é uma derrota para o cristão, para o servo de Deus. Nós temos que ser grato a Deus por cada momento, seja ele de fartura, seja ele muitas das vezes, né, na falta das coisas, né? A nossa vida na Terra é uma prova. Nós somos provados todos os dias para ser aprovado, né? Porque no reino de Deus não se entra de qualquer maneira. Deus ele nos prova, cada dia ele nos prova aquilo que precisamos ser mudado, aquilo que precisa ser transformado em nós, né? Muitas pessoas que vivem no mundo, né, quando ela vem para Cristo com a alma muito abatida, muitas das vezes, né, muito triste, muito angustiado, muito perplexo, né, muito atribulado, muitas das vezes. Cristo ele é um verdadeiro hospital, né, para as pessoas que andam errante na vida, né? Ele é um verdadeiro colégio, né, para ensinar as coisas, o caminho que deve andar, né? E Cristo, ele é tudo isso daí, ele nos ensina a caminhar, né, de forma que a gente não conhecia, né, a caminhar de uma maneira que desconhecida, né, por nós, porque antes andávamos do jeito que a gente queria, fazíamos o que pensava, falávamos o que pensava, né, e isso daí nos trouxe consequência, porque muitas das nossas atitudes fora da presença de Deus é pecaminosa, né, e nos traz consequência. O pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? E quando isso vai crescendo na tua vida, como um bolo que está fermentando ali, ele cresce como uma massa cheia de fermento que você põe para descansar. O pecado, ele é mais ou menos isso na vida do ser humano. É um fermento dentro de uma massa descansando, né? Então você vai andando no seu conceito, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, e aquilo ali vai crescendo na tua vida e chega uma hora que ele estoura. E a hora que estoura, muitas das vezes, alguns têm oportunidade né, de reconhecer que precisa de Cristo, e outros não, outros acabam se perdendo na vida, né? Então, não podemos deixar o nosso coração endurecer de tal forma, né? Temos que ouvir a palavra de Deus e pedir direção de Deus para a nossa vida. E Paulo ele fala aqui no capítulo 10, né, que nós temos que confessar a Cristo, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ele está falando justamente que não é simplesmente você falar que é cristão e não vai para a igreja e não quer saber das coisas de Deus, e quando alguém fala das coisas de Deus você ignora, você fala que é mentira, você desacredita e fala que está falando bobagem, né? Não é simplesmente assim, eu tenho Cristo no meu coração. Você tem Cristo como? Você já ouviu de Cristo? Né? Você diz que tem Cristo, mas você conhece as coisas de Cristo? Você sabe o que Cristo quer de você? Então é dessa maneira que você tem que aprender de Cristo. Você tem que saber o que Cristo quer,
o que Cristo quer que você faça, né? O que Cristo determina que o povo dele, a forma que o povo dele venha se comportar na terra. Então isso daí tudo é importante para a vida do cristão, tá certo? Você que me ouve aí, que recebe essa palavra no teu coração, saiba que você precisa confessar Cristo com a tua boca e crer no teu coração e participar, né, da segunda parte, que é o batismo, né? Você tem que participar dos preceitos de Cristo, tá bom? Então receba essa palavra aí, que essa palavra venha ajudar você a caminhar na vida, venha dar discernimento para você na tua vida, venha abrir os teus olhos, os teus ouvidos, tá certo? E você fazer a coisa certa para tua vida. Amém? E que o Senhor abençoe a todos vocês ouvintes e que o Senhor possa trazer grandes bênçãos para a tua vida, né? Direcionando vocês ao caminho da salvação, da cura, da transformação e da libertação em Cristo Jesus. Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos.